Tudo bem, pessoal? Bom, inicialmente eu queria me explicar com vocês, se não me desculpar mesmo, porque o percurso que nós vimos cumprindo aqui nesses encontros no Google Sala de Aula tem sido bastante diferente daquele que eu havia imaginado e combinado com vocês quando as aulas ainda eram presenciais. Então eu fui obrigado a mudar meu planejamento inicial e voltei para o conteúdo programático oficial da disciplina. E foi nesse sentido que eu postei um primeiro texto da Eliana Conde, que é um texto clássico e de difícil leitura, com certeza, como muitos de vocês comentaram, se queixaram mesmo comigo. Eu não fiz isso para torturar vocês, né? Mas sim porque, diante das contingências, diante das circunstâncias, eu achei que pelo menos valia a pena vocês terem acesso, conhecerem um pouquinho que fosse, de algumas coisas clássicas que dizem respeito à maneira peculiar pela qual os grupos têm sido pensados desde algum tempo para cá. E nesse sentido, o texto da Eliana, como outras produções do pessoal do campo sócio-histórico, é um texto de referência, né? Então ele tem um valor duplo, a meu ver, porque ele possibilita que vocês tenham acesso a uma autora como Eliana Conde, que é um dos nomes mais importantes do campo do grupalismo, do campo sócio-histórico no Brasil. E, de outro lado, abrir os olhos de vocês, na medida do possível, para o fato de que, na vida profissional, frequentemente a gente vai se deparar com textos tão complexos, de tão difícil leitura, quanto este da Eliana. É bem verdade que, no caso dela, ela se especializa, né? Ela capricha. Mas isso não deve intimidar vocês, não deve atemorizar vocês. E aí eu pensei em fazer aqui algumas postagens, né? Continuar fazendo algumas postagens no sentido de ajudar vocês na leitura desse texto. Eu sei que vocês estão cheios de atividades, de tarefas para cumprir, né? Muitos de vocês têm me falado sobre isso, de todos os períodos. Então, o que eu quero fazer aqui é meramente disponibilizar uma espécie de tutorial de leitura para que vocês, em algum momento, se não agora, no futuro, possam ler esse texto de uma maneira guiada, né? Eu nunca li textos dessa forma durante a minha graduação, né? E quando eu me deparei com textos como esse da Eliana, já depois de formado, eu tive também dificuldade de ler. Até hoje, quando eu releio esses textos, eu, de vez em quando, encrenco um pouquinho. Então, eu sei perfeitamente da dificuldade que eu impus a vocês, mas, em compensação, vou ajudar vocês a carregar o peso. E não vou impor atividades a vocês que sejam demasiadamente estafantes. Na verdade, vocês me conhecem, né, de muito tempo. Nada do que eu faço, né, junto aos alunos é de caráter obrigatório, né? Porque eu não acredito nisso simplesmente, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu estou me propondo aqui a postar outros vídeos nos quais eu vou tentar destrinchar o texto junto com vocês, né? E aí cada um vai usar isso quando e como quiser, e se quiser. Mas eu quero ressaltar que esse momento em que nós estamos agora, da epidemia, é bastante significativo, né, para a gente pensar algumas coisas que esse texto da Eliana e outros semelhantes tangenciam. Então, do que eu estou falando, né? Eu tenho me deparado com uma série de colegas psicólogos que nem cogitam de trabalhar nessa situação catastrófica que nós estamos vivenciando. E, no entanto, todos nós fomos forjados, ou estamos sendo, no caso de vocês, no sentido de uma prática voltada para o social, uma prática libertária, uma prática transformadora da realidade social. E aí, quando aparece uma epidemia, todo mundo sai correndo, ou fica trancado em casa. Houve um analisador, né, no sentido que a análise institucional poderia falar sobre isso, que foi a portaria 639 do Ministério da Saúde, convocando profissionais de saúde, dentre os quais psicólogos, para atuar na epidemia, né? Quer dizer,
dentro do nosso campo de atuação, do nosso campo de saber, poder oferecer algum tipo de acolhimento, algum tipo de significação, algum tipo de reconforto para esses sujeitos que ou tiveram perdas muito grandes ou, condenados à quarentena, simplesmente surtaram ou tiveram algum tipo de acometimento de ordem psíquica, tá? Então, vou postar outros textos, né, mas que tudo fique claro, né, que tudo entre nós vai ser tocado de uma maneira branda, enquanto nós tivermos que continuar a nos comunicar por esse recurso, ok? Um grande beijo em todos.